Bom dia, boa tarde, boa noite, família atômica, a família mais amada, acelerada e atomizada do Brasil. Vocês estão bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atomcast, o podcast da família atômica, o lugar onde nós recebemos pessoas extraordinárias que contam histórias de vida extraordinárias que têm o poder de transformar a vida da gente. Aqui nós acreditamos que todas as pessoas, sem exceção, têm um tesouro guardado dentro de si. E quando nós compartilhamos ideias, compartilhamos conhecimento, compartilhamos esse tesouro, nós crescemos como família atômica, nós crescemos como seres humanos e nós alcançamos um novo patamar de aprendizado e sabedoria que nos faz permitir alcançar o sucesso com mais facilidade. E hoje nós temos a honra, o prazer incomensurável de recebermos aqui o nosso convidado, o senhor Marcos Paulo Roque. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. E aqui nós temos o hábito de não apresentarmos os nossos convidados, mas deixarmos que os nossos convidados se apresentem. Então, Marcos Paulo, suas credenciais, por favor. Muito prazer, o prazer é todo meu, uma honra, na verdade, estar aqui. As pessoas especiais, vida atômica. Eu sou Marcos, tenho 45 anos, muito bem casado com a minha maravilhosa esposa Vanessa, 22 anos. Que inclusive está conosco aqui nos bastidores. Hoje trabalho com barcos, mas minha vida é regida pelo Senhor Jesus Cristo, depois que eu o conheci. Então, tudo vai nesse sentido. Hoje eu lidero um pequeno grupo, mas cheio do Espírito Santo. E seguimos assim a vida. E todo o resto, todo o contexto é baseado nisso daí. Nisso na minha vida eu vim trabalhando já com tudo, fazendo um pouco de tudo, estudando muita coisa. A gente pode falar de carro, moto, cavalo, clima, mercado financeiro, gosto muito também. Boa, é uma enciclopédia ambulante. Não cheguei nada, quem dera, um pouquinho de tudo. Que legal, bom saber que você é um cristocêntrico, né? Tudo Sim. gira em torno do Senhor Jesus, isso é importante. Mas vamos lá, você falou de barcos, né? Que você trabalha com barcos. Aí a primeira pergunta, a primeira dúvida que eu tenho, eu sou apaixonado pela vida náutica, já sou apaixonado há muito tempo, mas eu era apaixonado através de revistas. Ainda não tinha condições de ter minha embarcação, mas é um sonho que eu alimentava há muitos anos. Então, todo mês eu comprava as revistas de barco, ficava vendo os cabinados, os não cabinados, os com suíte, com banheiro simples, com banheiro elétrico, e o meu sonho era ter um barco. Mas eu vejo as pessoas falando em barco, em lancha, em iate. Qual que é a diferença entre um barco, uma lancha e um iate? Tudo que flutua e tem motor, tem propulsão, na verdade pode ser até a remo. Tudo que tem uma propulsão é um barco. Então a gente vê pedalinho barco... é um barco. Pode ser, não sei se é barco, porque ele não é registrado. Mas tudo que precisa ser registrado na marinha, vamos falar assim, porque um stand-up também é movido a remo e não é um barco. Mas é uma embarcação. É considerado embarcação. No mar você tem que respeitar quem está de stand-up. Se sujeita à legislação, né? Mas um barco, tudo que é registrado na marinha, acho que fica melhor. Então, tem embarcação, um barco, quer dizer, na verdade. Ele é registrado na Marinha e tamanho pode ser de 4 pés sem limite. O que diferencia lancha de iate? O iate é uma lancha que geralmente tem que ser grande e que tem o posto de comando separado do resto do barco. Então, quando tem posto de comando, principalmente fechado com porta, é embarcação, é iate. Lancha, a gente geralmente, lanchas de esporte, recreio, essas daí que a gente vê em represa, vê no mar, a maioria delas são lanchas. Entendi. Aí dentro disso tem uma variação muito grande. Tem iates que são trawler, que dá pra gente atravessar o oceano. Tem os veleiros. O veleiro já é propulsão a vela, vento, e tem veleiro que é vento e motor. Entendi, de forma alternativa entre o motor. Isso, que é combinado. Os bons mesmo acho que são a vela, são a vento, né? Mas a maioria deles são lancha. Legal. E como que você chegou? Como que a vida náutica entrou na sua veia?
Eu sempre gostei muito de surf, do mesmo jeito que você fala da revista. Eu acho que 6 Fluir, anos revista de Fluir. acho que tinha 6, Hang 7 Loose, anos de própria idade. teste, também. Eu já era doido na Fluir e comecei aquela história. Você nasceu aonde? Eu Só para nasci na contextualizar. Zona Leste, Na Zona São Paulo. Leste de São Paulo, Só que eu não no desci. litoral. Mas um dos meus avós morava no litoral. Ah, Então eu tá. Isso sempre explica vivi no muita coisa, né? litoral. O outro tinha casa também no mesmo bairro, muito próximo. Então eu desço para o litoral desde sempre. Um primo meu mais velho começou a surfar um pouco antes, mas eu já gostava muito. Certo. E eu ia tanto que eu ia na casa dele, ficava olhando a prancha, ficava encantado com aquilo. Até que 12 anos de idade eu ganhei minha primeira prancha, fui para o mar. Aí é igual um negócio com barco, tem um mosquitinho que Ah, pica a gente. E a gente nunca mais consegue se nunca mais afastar. consegue. Você só quer trocar por um barco maior, Não tem o que fazer. E com surf também é incrível. Você sente o poder da natureza, é muito legal. E aí eu comecei a surfar. Surfando. Aí naquela época de faculdade dá uma parada, volta. Casei e a gente começou a surfar. A Vanessa não conhecia. Apresentei para ela e a gente começou a surfar muito junto. Vanessa surfava também, então que Surfa, legal. opa, Surfa ainda. gosta muito. Que legal. E aí a gente, nisso, calhou da nossa vida, deu um reviravolta, fomos morar na Califórnia. Na Califórnia eu comecei a prestar atenção em lanchas. Na verdade, um pouquinho antes, eu queria um bote inflável para poder surfar em lugares mais afastados e ter um acesso diferente a lugares. Bote Flávio para ter acesso para Porque surfar. você vai Entendi. com ele, um bote passa em qualquer lugar, Sim. o mar pode estar virado. E eu já tinha isso daí na cabeça. Aí na Califórnia tem muito barco. A gente sempre surfou em um lugar que constantemente a gente estava por lá. E que era do lado de uma marina muito grande. Então eu tinha que passar, eu sempre fiquei encantado por isso. Eu voltei para o Brasil, voltamos para Atibaia e ficamos um pouco aqui, montamos uma loja de surf aqui em Atibaia, tanto que tem gente aí que se 2012 a 2014 ficamos com a loja ali na Alameda Lucas. Certo. Eu aprendi a fazer prancha lá na Califórnia. E eu fazia prancha aqui na loja. Sim. Que legal. Tinha Olha quanto tesouro a gente vai, né? Tinha uma sala de shaper dentro da loja ali. Que legal. E aí, com vidro, o pessoal me via trabalhar. Nisso a gente foi pro litoral. Calhou da gente morar no litoral em Boiçucanga. Nisso ali a gente também continuou loja, só que o comércio no litoral é diferente, você tem que entender. Você tem que, de repente, trabalhar, ou trabalha para o local, ou trabalha 4 meses, mas você come em 12. Então, Sim. não deu muito certo. Um amigo meu me ofereceu um trabalho da gente vender picolé do Rochinha. Quem não conhece pode experimentar, um negócio fino. Então eu saía com um barquinho, todo adesivado Rochinha, eu e um menino na frente, a gente saía cheio de picolé e vendia nas lanchas. Saía vendendo nas lanchas. Era sorveteiro no mar. Nisso eu conversava com o outro, os donos da lancha, porque você num barco, você consegue sair com tudo. Só que você não consegue sair com picolé. É muito difícil porque não tem espaço, não tem freezer. Sim. Só os muito grandes. Só que mesmo os muito grandes, eles não se atentam a comprar picolé, trazer para o barco. Geralmente compra suco, refrigerante, uma bebida, tem tudo, mas não menos tem o picolé. Aí eu saía vendendo esses picolés, o dono do barco achava interessante, eu já encostava, enquanto o menino entregava os picolés e cobrava com o marinheiro, conversava com o cara. E aí um falava, tô vendendo aqui, Marcão, tô comprando, vou trocar, quero uma maior, quero aquela ali. E nisso daí eu atendia nas ilhas, principalmente ali na região de São Sebastião. Certo. Muito barco parado. Cheguei a pegar 400 barcos lá num carnaval, um dia de carnaval. Uma loucura, assim. E nisso, um dia, eu saindo da água, eu falei, meu, eu tô vendendo picolé, eu vou vender esse negócio. Saí da água, esse meu amigo que me colocou, falei para ele, ô Basílio, um abraço aí, Basílio, meu irmão tremendo, querido. Princípio da honra, olha Sim. só. Basílio, eu falei, Basílio, por que a gente não mexe com isso daí de vender barco? Eu falei, Marcão, é muito difícil, a coisa mais difícil que tem para vender é barco, e eu não tenho tempo. Ele tinha uma escola náutica na época, hoje ele tem uma marina.
Falei, não tenho nem tempo para mexer e é a coisa mais difícil que tem. Falei, se é tão difícil, é isso que eu quero fazer. Quero vender Legal. barco. As barreiras de entrada são grandes, eu vou ter Ah, pouca concorrência. nossa, se me falar que o negócio é Olha, difícil, veio empreendedor aí. eu vou lá com certeza fazer aquilo. E aí eu falei, vamos lá. Ele falou, então tá bom, então vamos começar. Pintou alguma coisa, deu 20 dias daquele dia, a gente vendeu um primeiro barco. Aí eu falei, poxa, que negócio interessante. Só intermediando, sem loja física, Só sem nada. intermediando na época. Certo. Dali, o Basílio tinha uma oportunidade de, com um dos sócios dele, da gente ir pro Boat Show. E me colocou. O Boat Show do Rio de Janeiro, 2016. E aí ele... Boat Show, para quem não sabe, é uma das maiores feiras de barco do mundo, né? Do mundo, onde tem... Tá tendo Boat Show agora, Fort Lauderdale. Na Flórida. E aí teve a do Rio em abril e ele me conseguiu uma vaga. E eu fui. E fomos eu e Basílio. Fui trabalhar para uma marca chamada Coral. E foi muito bom, porque eu não sabia nada. Na verdade, eu sabia nada, mas, pô, eu sou daqueles que... Seu conhecimento se limitava às conversas lá da turma do comprador de picolé. Com rochinha e com barco pequeno que o Basílio tinha. E aí eu fui, me joguei, a feira começou num sábado, na terça-feira eu vendi meu primeiro barco lá. Aí eu falei, eu só não, né? Mas o rapaz que tinha me levado, tinha apostado em mim, porque paga hotel, paga a presença na feira. E gostou, e dali eu saí, dali vendi mais um barco da feira para um cliente. E ali começou a história toda. E não parou nunca Não mais. parei desde então. Tipo, né, é difícil, foi muito difícil o começo. Daí eu tive que vir para São Paulo porque não supria a necessidade, o que eu vendia no litoral não dava conta. Certo. E aí a gente veio para São Paulo tive uma proposta para o dono dessa loja que me colocou nessa primeira feira, falou, sobe a serra que eu te dou uma vaga aqui na minha loja, só que era na Bandeirantes. Falei, então vamos subir para São Paulo, vamos trabalhar lá. Trabalhei um ano ali e precisei mudar para Atibaia. Uma tia minha, que é como minha mãe, cuidava da minha mãe hoje. E minha mãe tem Parkinson, e essa minha tia cuidava dela, e essa minha tia faleceu. E eram só as duas, a gente ficou precisava de alguém cuidar da minha mãe. E aí eu conheci o pessoal da Flexboat, que é aqui de Atibaia. Nisso eu já pedi uma vaga, falei, ó, eu preciso mudar para Atibaia. Eles me colocaram aí para trabalhar e foi tudo bem. Eu fiquei 2 anos na Flexboat e assim nós estamos seguindo a vida. Trabalha ainda na Flexboat? Não. Agora não, né? Hoje eu sou chefe Ariates. Certo. E o que você acha, Marcos Paulo, que lhe ajudou a, em tão pouco tempo, em 20 dias, né, nessa empreitada, é tão difícil vender um barco, como lhe foi dito logo no início. O que você acha, qual o atributo, qual a característica que você acha que com 20 dias você já conseguiu êxito na primeira venda? E não é uma venda fácil, né? Vender um barco, a gente está falando de valores consideráveis, né? Sim, tem tudo um propósito, né? Eu creio. A gente tem pai, né? Amém. Quem tem pai não tem padrasto. E cuida. Teve isso, assim. Você já era cristão na época, ou não? Já. Depois Eu estava numa liderança da igreja lá. Legal. Estava tudo certo nesse sentido. E aí eu creio muito nisso. Eu creio principalmente num dos propósitos. Um dos chamados que eu tenho é para pregar para quem tem mais dinheiro, sabe? Que é um pessoal que geralmente é um pouco mais difícil de chegar. Geralmente tem um certo preconceito com a igreja e com Eu acho que nem o tanto mundo isso. cristão. Eu acho que é mais não precisa. Se a gente falar para alguém que está em dificuldade financeira, tá tudo e mora mal e tem aquela, sabe, problema de saúde, aí você chega assim, ó, deixa eu te falar, tem um caminho. É muito fácil. Tanto que as igrejas, tem mais igrejas em bairros, né, menos posse do que... E a pessoa, de repente, tem dinheiro, mas não tem nada. Às vezes o dinheiro dá uma pseudo-preenchida nesse vazio existencial, né? Eu vejo isso. O buraco ali onde Deus se encaixa, onde só cabe Deus, né? E eu já sabia desse chamado
pouco antes até da conversão, a gente já tem, eu e Vanessa, a gente tem uma facilidade de andar, porque o dinheiro nunca me assustou. Então, e nunca me abalou e nunca fui amigo de ninguém por causa de dinheiro. E acho que isso daí, quem tem dinheiro sabe que você está chegando por causa disso, com interesse ou não. E acho que isso aí fez muita diferença. Então já tinha um propósito. E Deus sonda o coração do homem, né? Então ele viu Com esse certeza. desapego que você tinha em relação ao dinheiro, sabe da importância do dinheiro, Sim, mas mesmo assim o teu coração não está no dinheiro, né? isso. Então Deus vê isso aí e conduz o teu chamado de acordo com o teu coração, né? Fantástico. Ajustou o meu chamado. Amém. E aí nisso daí ele me colocou na náutica. Porque eu vou te falar, não é Abre fácil. portas, né? Ele abriu as portas. 20 dias vendemos o primeiro barco. Eu fui na feira, no primeiro barco o Basílio tomou conta de praticamente tudo que aí eu não imaginava. Nisso eu comecei a estudar, foi em fevereiro esse primeiro barco. Em abril a gente estava na feira do Rio, eu sabia 10% do que precisava. E sabia tamanho, um pouquinho de motor e Motor vamos de lá. popa, centro-rabeta. Foi aí, eu suava. Nós chegou uma situação lá, do cliente subir comigo no barco, a gente está ali, ele perguntar, esse botão aqui serve para quê? Eu falei para ele, o senhor conheceu o nosso banheiro, o tamanho dele? Desconversou por completo. Coloquei ele na cabine. Ele foi, desceu, entrou no banheiro. Aí eu virei, Basílio, pra que é esse botão? Aí ele falou, são os flaps. Aí o cliente saiu da cabine, eu falei, esses são os flaps. Com toda a naturalidade do mundo, né? E a gente seguiu assim. Essa foi a primeira feira. Legal. Difícil, mas saímos bem e daí continuamos. Legal. E depois você foi estudando, se aprimorando. Fui, Hoje sim, você pode dizer que você é um expert em hoje barcos, a gente- embarcações. Sempre estudando, né? A tecnologia não para, a gente não pode parar, mas e eu gosto muito. Então, acho que isso ajuda também. Legal. E você tem embarcações? Hoje não, minha não, mas tô com 2 aqui na represa de clientes que eu cuido e tá para venda. Até hoje ainda vou dar uma navegadinha. Fim de tarde, com certeza. Delícia, né? Tem que Navegar ser. é bom demais. É bom Nossa, demais. Eu gosto, sou suspeito para falar. Mas aí você falou que quando você percebeu, né, que Deus que foi te conduzindo aí no processo. Sim. E da sua conversão? Como foi a sua conversão? Tá. Quando ela aconteceu? A gente, nessa época a gente morava em São Paulo, já morei em muitos lugares. A gente andou em muito lugar, eu sou muito curioso. E aí essa curiosidade que faz já fez a gente andar em muita coisa, em muito lugar. E aí nessa época a gente em São Paulo, a Van trabalhando nem doida, assim, workaholic, gerente nacional de contas de uma multinacional, muito bem. Só que ela não parava em casa, e aí eu não, também que eu trabalhava com cavalo, eu ia pro interior, e aí tava tudo esquisito, a vida estranha. Eu fui num amigo meu e falei, nossa, Ti, tá estranho, um amigo de novinho, ele sempre foi da igreja. Ô, Marcão, vamos pra igreja. Eu falei, que igreja? Não? Sabe que eu não quero saber de crente, essa raça aí tá doida, aquele preconceito. E aí ele falou, Marcão, tem uma prancha lá. Eu falei, pô, aí eu surfo. Bola de neve. Bola de neve. Eu falei, tá, então vai lá pra ver a prancha. Eu falei, pô, não vou. Pronto, é o ponto de conexão. Falar, nunca, a minha vida dali transformou. Aí na hora do apelo, aceitar Jesus, ele falou, Marcão, agora é contigo, levanta. Aí eu levantei, não sabia o que eu estava fazendo, mas transformou minha vida. Dali, Isso na primeira ida à igreja. Nunca tinha ido, primeira ida. Eu fiquei daquele cheio de preconceito com a igreja. Cheio. Só que eu falei, uau, é diferente aqui. Legal. Entrou um Marcos e saiu outro Marcos. Total, me arrepia até hoje. Eu sinto a mesma presença assim, do Senhor. Foi incrível. Nisso eu ia um dia, de um mês depois, né? Falava, ô Thiago, como é que tá? Você vai lá naquela igreja? Da prancha. Aí vamos lá. E aí, nisso, fiquei 1 ano indo desse jeito. A Vanessa foi, aí não teve jeito. Aí disso que a gente, acho que tomou Deus chacoalhou e falou, agora eu quero vocês. Agora é hora de firmar um compromisso, né? Já me mostrei para vocês, derramei o primeiro amor. Aí agora começa a
conversão que continua até hoje, né? Sim. Ela é diária, mas começou assim de um jeito expressivo. Tanto que ele pegou a gente, tirou a gente, colocou na Califórnia, afastado de tudo e todos. E como que foi a saída para a Califórnia? Para onde exatamente Né? vocês foram? E foram Tá. de alguma missão ministerial, algo ligado a trabalho? Como que foi? Eu, teimoso, muito teimoso. Né? Neto de italiano, Já deu para meu perceber. Deus. E aí a Vanessa falava, não, você tem que ir nos Estados Unidos. Ela andou o mundo, em muitos lugares. Você tem que conhecer os Estados Unidos, vamos lá e tal. Ela chegou a comprar uma viagem para ela e os pais dela e para mim. Falei, não, nós vamos. Eu fiquei naquela. Ah, vou tirar o passaporte. Sei que aconteceu. Nessa viagem que ela tinha comprado no pacote, o passaporte meu não chegou. De tanto que eu meio, não enrolei, mas enrolei. E ela foi com os pais, eu não fui. Aí ela chegou e falou, não, você vai ter que ir? O que você quer? Eu vou, mas foi para Califórnia pra gente surfar. Ela falou, então tá bom, então vamos. Beleza, cheguei na Califórnia. Foi lá, eu peguei o carro e eu vou viajar. Sempre que eu vou viajar, eu não vou no lugar do turista. Eu gosto de ir no lugar onde o povo aqui come. Então eu saí perguntando, não sabia nada de inglês. E saí meio me virando, e ela fala muito bem espanhol. Então a gente foi virando e tal, pegamos o carro, parei numa lanchonete totalmente americana, onde o americano vai mesmo. Raiz mesmo, nada Eu de tava turismo. 3 horas de Califórnia. Eu falei, Ivan, vamos vir morar aqui. Ah, você é doido. Eu falei, não, a gente vai vir morar aqui. Deu 5 meses, a gente tava morando lá mesmo. E aí foi mais ou menos isso. Falei, vamos lá, a gente vai estudar inglês. Acabei quebrando o pé nessa ocasião, com os cavalos, trabalhando com cavalo. E aí eu precisava ficar parado. E aí nessa parada eu falei, vamos, já que vai ficar um pouquinho parado, a gente para lá. E aí ela Parado aqui, topou, parado lá, melhor parado lá na assim, Califórnia. ela já ia deixar, estava um projeto de deixar onde ela trabalhava e tal. Então vamos embora. E vamos embora. Você não me falou qual cidade, qual região da Califórnia? A gente Curioso. foi para Los Angeles. Los Angeles. Ficamos lá um pouquinho, mas desci para San Diego, Já por causa divisa das ali com o ondas e México. tal. E fiquei a maior parte do tempo morando num lugar chamado La Jolla, que é La a Jolla eu não joia, conheço, já é ouvi a falar. joia mesmo dos Estados Unidos, acho que é ali. É um lugar Legal. incrível. E aí ficamos em La Jolla, Encinitas, Quantos anos lá morando na Califórnia? contando tudo, vindo e voltando, 1 ano e 10 meses. Certo. A gente vinha, ficava um pouquinho aqui, trazia mala para vender as coisas e fazia de tudo Sempre a para se ver virar. empreendedora, né? Um pouco, sim, no comércio total. E aí a gente nessa de trazer mala e a gente ia vivendo. Chegamos até uma época lá, na última estadia, falei, Ivan, tem o dinheiro? Ou a gente fica aqui mais um mês, ou a gente fica aqui mais 3, mas morando no camping. Ela, na hora. Então vamos no camping. Vai de experiência tremenda, assim. Dormia no carro, na minivan, de dia passava o dia fora. E quando você tem alguém fechado com você, assim, no mesmo propósito, da mesma vibe, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, com né? certeza, com certeza. Aquele que tem um esposo ganha um presente do Senhor, diz a palavra. Tudo fica muito mais leve, muito sim. mais fácil. E a sua vida hoje, ministerial? Você falou que tem um projeto. Tá, então hoje a gente toca um projeto ainda sem nome, tem uns que chamam de Casa Church, eu chamo de Varanda Church, porque não tem... é um modelo que a gente encontra no livro de Atos, em que as pessoas se encontravam, tinha comunhão, palavra e principalmente a presença do Espírito Santo. E aí a gente, toda quarta-feira, tá ali fazendo esse movimento, crescendo, não em números, porque não é meu objetivo. Meu objetivo é que as pessoas ali cresçam. Da graça e no conhecimento. Sim, tanto que a live com a Vanessa é com essas meninas, com as mulheres dali, e, poxa, todo mundo crescendo muito bem, muito sólido. Até eu vim com um dos... que ele tá com dengue, pegou dengue, aí eu deixei de... Nem chamei, nem lembrei ele. Deixa ele descansar. A gente tem que ter um Timóteo na vida, né? Tem que ter um Barnabé, que nem Paulo, e um Timóteo. Ele hoje é o meu Timóteo, então ia vir comigo, mas tá lá, tá crescendo, a gente vê crescimento toda semana das pessoas. Né? Que legal.
E fala uma coisa para mim, que conselho que você daria para os jovens hoje que vendo esse espírito empreendedor, mas ao mesmo tempo focado num propósito, né? Sabendo que tudo que aconteceu na tua vida foi porque Deus estava na direção, mas Sim, sem tirar o mérito do teu trabalho, do teu suor, sim, né? Seguramente Deus te abençoou e te ajudou a realizar aquela primeira venda com 20 dias, né? Não é sim, algo natural. Mas eu creio também que Deus só te ajudou porque você estava ali, né, no mar, vendendo picolé, identificou uma oportunidade, ninguém estava, você foi, aí alguém colocou um obstáculo, não, é difícil vender barco. Aí você falou, se é difícil, eu estou dentro. Então tem muito do Marcos ali, do suor, da veia empreendedora, de ver a oportunidade, sim, mas tem muito de Deus também. sim. Conselho que você daria para os jovens conciliarem essas duas coisas, que eu vejo os dois extremos. Eu Aham. vejo muito jovem que tenta conquistar o mundo na sua própria força, com seu próprio braço, e aí se mata de trabalhar, se esforça e não consegue avançar. Em contrapartida, eu vejo muito jovem, principalmente dentro da igreja, que não, tá tudo na mão de Deus, tá nas mãos de Deus, tá na mão de Deus, mas ele não dá, ele não sai da inércia, ele fica esperando o milagre vir e acontecer. E Tá. também tem um terceiro tipo de jovem que assiste vídeo de YouTube o dia inteiro e acha que vai conseguir no Tigrinho ou lançar um livro digital e ficar milionário do dia para a noite. Sim. Você, que já é uma pessoa de sucesso, né, que alcançou todas essas realizações, qual o grande conselho que você daria para os jovens em relação a isso? Tá. Eu gosto muito de trabalhar principalmente no que eu acredito. Eu sempre procurei trabalhar no que eu acredito. Isso daí ajuda muito a você trabalhar e não se cansar. Não se cansar assim. Vou te falar, nessa época de praia, de rochinha, do barquinho, eu chegava em casa, por mais protetor que você passe, por mais que você se proteja, chegava preto de queimado, a dor no corpo era de arrastar e doía na cama. De encostar na cama, o corpo doía. Então, falar, foi fácil? Fisicamente, né, de trabalho? Não, trabalhei forte. Então, isso daí não está fora de questão. Você tem que trabalhar forte. Principalmente eu falo para o jovem que está esperando em Deus um milagre, ou que quer a vida fácil no Tigrinho, onde for. Isso daí eu não, pelo menos eu nunca vi acontecer comigo. Sempre precisei trabalhar bastante. Só que, como hoje eu trabalho bastante, só que hoje eu fui numa, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito dos exemplos que são, é verdade, né? É storytelling. Sim. Eu fui para essa marca que eu tô hoje, a Chef Ariadne, é a maior do Brasil e uma das maiores está chegando ali no mundo. A gente lá fora tá com baita visibilidade, uma baita marca, são bons barcos. Fomos num lançamento de um bar e de 40 vendedores que tinha ali, eu era o mais novo. E quem vendeu o barco? Eu. Então, são detalhes que fazem a diferença. São detalhes que é aí que a gente vê Deus operando na minha vida. É aí que eu acho que a gente é abençoado. De repente o mercado inteiro está falando, poxa, tá mal, tá mal, tá mal. Eu tô quietinho, mas eu tô vendendo. Então eu tô fazendo, tá acontecendo alguma coisa, sabe? Eu acho que aí são as bênçãos de Deus. É aí que eu espero em Deus. É aí que é onde eu creio que Deus vai me ajudar. Sim, a partir do meu empreendimento, do meu esforço. Eu Meu também esforço. creio assim. Uhum. Eu creio que a graça de Deus ela vem sobre o homem na vertical, desde que o homem esteja agindo, né, movendo na No horizontal, horizontal. perfeito. Né, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, né, da tua parentela e vai para a terra onde eu vou lhe mostrar. Aham, Deus nem falou para ele naquele momento onde era a terra que eu vou lhe mostrar. sim. Né, mas Abraão se moveu, né, ele cumpriu o chamado de Deus Aham, e ele se moveu no horizontal. E a partir do momento que ele se moveu no horizontal, a graça de Deus veio, né, na vertical e dele fez uma grande nação, né? Então, hoje as três maiores religiões monoteístas do mundo têm Abraão como pai da fé, né? Então isso você vê a aí. importância de obedecer um ato de Deus e sair da inércia, né? Saiu.
ele tomou atitude, né? Tomou uma Acho que atitude. atitude é tudo. É primordial, né? Com certeza. E principalmente eu também vejo isso do jovem. Eu trabalhei um bom tempo com um jovem no Bola de Neve, lá em Boiçucanga. Bola de Neve era muito forte, né, no litoral Sim, sim. sul de São Paulo, né? Todo ali no norte, ali em Boiçucanga é um centro do Bola de Neve que saíram muitas igrejas dali. As igrejas O do apóstolo mundo. Rina, né, que foi o O fundador, e apóstolo Rina depois fundou Bola de acho que o Neve. Catalau também, que era Catalau era o meu baixista pastor da banda lá. Golpe de Estado. Eu Ele era lembro o dele na época da Golpe de vocalista, Estado. isso mesmo. Poxa, esse daí é um pastor incrível, É. saudade dele. Tá na Flórida, tá Tá morando na na Flórida. Flórida. E ele Sabe aonde? Em que cidade? Ele Não. tá em Jacksonville. Jacksonville. Legal. E aí tá lá tocando as coisas dele e músico Mas está no Ministério excelente. Bola de Neve lá na Flórida ou não? Ministério Outro Bola de ministério? Neve. Ah, legal. Ele foi para lá com essa missão. E nessa época ele era meu pastor ali e colocou a gente na liderança dos jovens. A gente teve um trabalho muito bacana, viu muito fruto. E vimos muita gente sair dessa inércia aí, principalmente no litoral, difícil, a cabeça mais fechada e tal, mas a gente viu muita coisa acontecer por causa disso. Eu comecei a fazer até, eles não tinham hábito de leitura, e eu fazia campeonato de leitura de Bíblia. Olha que legal. Isso, puxa, eu vi o pessoal... Porque o jovem, o público, a maioria dos convertidos na Bola de Neve, a grande maioria são jovens, né? Sim. E o jovem no Brasil, infelizmente, não tem muito hábito da leitura, né? Sim. Só que não tem outra forma que eu conheça do cristão crescer na graça e do conhecimento que não seja ouvir e ler e meditar na palavra, né? É um deles, é um dos pilares, né? E aí a gente, nessas competições e tal, muita gente que lia o básico ali começou a ganhar o campeonato e a gente fica feliz, né? Fica feliz com o crescimento deles. Eu vi muito jovem, poxa, jovem a gente tem muita experiência, assim. Casamos muitos deles. E aí, bacana. Legal. E na época que o Catalau se converteu também, acho que foi mais ou menos na mesma época que o Rodolfo Abrantes também se converteu. E a conversão do Rodolfo foi muito impactante na minha vida. E hoje a gente tem um carinho muito especial pelo Rodolfo. Eu tenho, meus filhos têm, meus netos têm. É interessante que a gente entra no carro, é Rodolfo Abrantes, que a gente liga Isaías 9. O louvor que a gente mais ouve dentro do carro, seja em viagem, seja no dia a dia, é o Rodolfo Abrantes. A gente tem um carinho tão grande por ele e foi uma conversão tão impactante em nossas vidas, né? O testemunho dele é um testemunho, eu acho que o testemunho de todo mundo é fantástico, né? Mas o dele, pela forma como foi, né? Foi algo tremendo. Você deve ter vivido muitas experiências assim com jovens. Eu conheci Rodolfo, os jovens que eu cuidei, eles viram Rodolfo Abrantes já convertido, né? Sim. Eu conheci Rodolfo Abrantes de Raimundos e vi essa história toda. Mexe com a gente, né? E foi uma conversão que ele acha que ele estava no auge da carreira dele, né? Uma das músicas mais tocadas em primeiro lugar na maioria das rádios, e foi uma conversão muito, muito rápida, né? Existem conversões que são lentas e graduais, existe a conversão igual de Saulo, né? Que cai com as escamas e quando levanta, já levanta Paulo, né, de perseguidor de cristão para alguns minutos depois um dos maiores pregadores da palavra, né? E a do Rodolfo foi assim, né? Foi uma bem brusca mesmo, bem impactante. Que eu acho que o grau que ele tinha do mundo não dava para ser aos poucos. Onde abundava o pecado, tinha superabunda a graça de Deus. Mas aí né? tem que ser uma chave. O pastor Catalau também é uma pessoa que ele foi convertida e ele é uma pessoa incrível, é uma pessoa que você não consegue falar com ele 3 minutos sem recitar um versículo. É incrível. Ou seja, a palavra de Deus abunda no coração dele, porque a boca fala do que o coração está cheio. A verdade dele é a palavra do Senhor. É incrível, é incrível. Você fica com ele um dia, eu já passei dia com ele assim. Você ouve a Bíblia inteira. E tem um cérebro que é um computador, então tem tudo decorado ali. Legal. E a tua vida, assim, o Raul comentou comigo, parece que você teve uma passagem junto com o Pablo Marçal, tem algumas histórias com ele. Poxa, conta um pouquinho para nós dessas histórias aí com o Pablo. Eu fiz alguns cursos dele lá.
o Pior Ano da Minha Vida, participei de um. Eu sigo ele até hoje, gosto muito, acho genial toda a história dele. Fiz até tem um interessante Marcos Paulo, que é um dos sócios dele, O teu que xará, Marcos trabalha Paulo. com marketing digital. Eu fiz o curso de marketing digital, eu fiz um produto digital, fiz venda desse produto, só para conhecer, né? Como eu te falei, eu sou muito curioso. Então, eu falei, poxa, é interessante, eu vou lá aprender. Fui, aprendi, fiz, só que eu senti um pouco não, muita dificuldade. Tenho dificuldade com esse negócio digital Ah, ainda. bem-vindo ao clube, então. Tô errado, não tá certo. Isso É. daí abre as portas. Até quero mudar. Vou fazer o vídeo de um barco que eu tô aqui para vender agora, fazer bonitinho, fazer direitinho do jeito que a cartilha do digital pede, né? Legal, até o Vini e o Pablo que podem te É, ajudar e então, ajudam muito. sim. Que seria de mim sem eles? Porque precisa, né? Precisa de A Vanessa agora também está toda empenhada no digital, então dá uma animada, mas para mim é uma dificuldade. Por mim, eu nem teria rede social, sabe? Assim, eu gosto muito de estar com as pessoas, gosto de visitar as pessoas, gosto de vamos tomar café, vamos conversar. Mas o Pablo Marçal me ensinou muita Eu acho coisa. que as redes sociais, né, a internet como um todo, as ferramentas de redes sociais, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não policia, ela deixa próximo as pessoas que estão longe e longe as pessoas que estão perto. Então, às vezes eu estou Verdade. contigo aqui, nós Aham. dois, um do lado do outro, às vezes até num restaurante, e eu estou conversando com Sim. alguém que está lá em outro país e você conversando com outra pessoa. E nós dois aqui, um não conversa com o outro. E às vezes eu estou com a outra pessoa lá no outro lugar do mundo, conversando com você. Né? Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que estar perto de quem está perto. É lógico, é gostoso conversar com um amigo que está Sim. longe, que está. A gente derrubou as barreiras, né, de limites físicos com a internet. Mas o estar presente 100% com quem a gente está, isso é imprescindível, né? Sim. Principalmente quando a gente está com filhos e netos, né? Às vezes a gente está com Verdade. filho, no meu caso com netos também, e às vezes eu tô com a minha netinha, às vezes até fala sem celular, vovozinho, sem celular. Eu falo, puxa vida, quanta sabedoria. Olha Então só. agora eu já aprendo. Quando eu estou brincando com eles, eu desligo o celular, deixo no Legal. canto, nem deixo onde eu alcanço a mão, senão automaticamente você está ali brincando, sem perceber, só vou dar uma E olhadinha. se tocar, pior E ainda, essa só né? dar uma olhadinha é 15, 20 minutos, é uma hora e você vira modo zumbi quando você está no celular. Verdade. Então, tem a hora que é boa o celular, tem a hora que é Aham. gostoso, tem a hora que você vai não fazer nada ali, 5 minutinhos mesmo, ali no Instagram e tal, mas tenta focar no agora, né? E o celular, É. tenta usar também como uma ferramenta de aprendizado. Então, cuidado Sim. com quem você segue, cuidado com o que você assiste no YouTube. Tem muito conteúdo bom, tem Muito. conteúdo excepcionais, mas a gente tem que ter filtro, né? É bem isso. Eu acho que como tudo na vida é um meio, Sim. né? E o conteúdo pode ser excelente ou o conteúdo pode ser péssimo, né? É bem isso. Como que é Eu, a sua relação com eu, redes sociais? eu não tenho muita paciência. Isso é bom para você sabe, de passar rios e eu não sou disso daí. Mas eu gosto muito de aprender, então eu sempre estou ouvindo alguma coisa, assistindo alguma coisa interessante. Pablo Marçal eu achei nessa, e aí eu acordava lá às 4h50 da manhã para ouvi-lo toda manhã. Então é uma ferramenta muito boa se você souber usar. Eu não tenho, é o que eu estou te falando, por mim, eu andava até sem o celular, teria alguém atendendo para mim. Um dia eu vou chegar nesse nível, mas não me atrai. E é uma ferramenta de venda que eu tenho. Porque Sim, eu para falo você é pro, uma falo pro ferramenta meu cliente, falo o profissional. seguinte, não, mas nem isso. Eu falo pro cliente assim, pega sua família, vai para um barco e olha, é difícil um lugar que pega bem o celular. No mar, ou mesmo na represa ali, tem canto que Sim, zero sinal. Ó, vai para lá. E aí a pessoa precisa necessariamente estar ali em 30 pés e vai ter que se trombar e vai ter que se falar. E aí e acontece, tá? Eu vi famílias restaurando por causa disso. Um dos argumentos que a gente usa. é uma forma forçada de ficar longe É das redes forçado, sociais, porque né? não funciona, não tem o que fazer. Se bem que hoje está todo mundo colocando Starlink já nos barcos aí, mas faz parte. De evitar, né? Pessoal, você que está até agora nos prestigiando, né? Muito obrigado pela tua audiência. A
A gente sabe que se você está até agora, é porque você está gostando, o conteúdo é relevante, a gente ainda tem conversa para frente. Mas se você está assistindo até agora, é porque você está gostando. Se você está gostando, a gente pede, né? Assina o nosso canal aí, siga-nos no YouTube, clica aí no botãozinho de joinha, né? Que é o botão, significa que você está gostando. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a ser divulgado para outras pessoas. Isso é o reconhecimento que você dá pelo nosso trabalho, né? Não é fácil, a gente está aqui, a gente tem afazeres profissionais, tem outras coisas, mas a gente está aqui com carinho e amor, né? Abrindo uma parte da vida aqui, né, do Marcos Paulo para vocês. Então, uma forma de você nos prestigiar é através do joinha. E também compartilha. Eu vou pedir uma coisa diferente agora. Compartilha, mas compartilha só com uma pessoa, não compartilha para todos os seus amigos. Porque essa pessoa que receber esse vídeo vai saber o quanto você se importa e ama essa pessoa a ponto de estar compartilhando esse vídeo com ela. Tá bom? Então compartilha e coloca nos comentários aí o que você está gostando, né? O que você está achando do nosso bate-papo. Bacana. Vamos lá. Marcos Paulo, falando de embarcação, Tá. né? Falando de barco, falando do que é a sua vida hoje, o teu principal ganha-pão, pelo que eu entendi, é a parte ligado à vida náutica, e você tem aí a sua vida cristocêntrica, você Sim. vive para o propósito do Senhor Jesus. Fala para mim, eu já li uma vez, eu não tenho certeza disso, eu não me lembro onde foi, que todos os barcos hoje, eles seguem a proporção da Arca de Noé. Existe uma regra específica da Arca de Noé, que seria a proporção ideal para a construção de barcos. Já ouviu falar sobre isso? Sabe disso? Não? Nunca ouvi falar, mas fez muito sentido, viu? Faz muito sentido, porque a Arca de Noé era bem separada, cada ambiente ali. Provavelmente tem relação. E já existem evidências científicas, mais do que de sobra, né, de tudo que está na Bíblia. Sim. E da existência da Arca de Noé. E agora é interessante, eu não me lembro o nome da cidade nos Estados Unidos, mas foi construída uma réplica perfeita da Arca de Noé. É um passeio, vários amigos meus já foram e está na minha listinha lá, que eu quero ir já no ano de 2025. Eu também, eu tenho isso aí, né? Quem sabe a gente vai lá junto. Quem sabe, tá feito o convite aqui para mim. Aí. E em Israel, já teve em Israel? Não, é também outro sonho da minha vida também. Que eu quero andar, mas quero andar uns 2 meses ali. E desse jeito assim, vamos devagarzinho, conhecendo cada ponto. Acho que deve ser um lugar bem incrível. Pisar onde Jesus pisou, andar onde Jesus andou, né? Tá ali no Monte das Oliveiras, deve ser algo. Todos os amigos que eu tenho que foram para lá falaram que passaram a ler a Bíblia e compreender a Bíblia de uma forma sobrenatural diferente, com mais profundidade, só por estarem lá. Né? É que eu vejo, tá? Eu vejo que Jesus, ele pregava muito porque ele via muito pelo exemplo, muito do que estava acontecendo no momento. Quando ele pregou de joio e trigo, possivelmente ele estava passando numa plantação, possivelmente ali, né? O trigo ali é abundante, então ele estava passando e falou, olha só, deixa eu te mostrar aqui. Ele sempre usou os elementos dali, eu acho que por isso ele sempre contextualizava, né? Ele estava andando numa situação, via uma situação, em cima daquela situação ele criava uma parábola ou uma palavra específica para aquilo, né? Bem isso, então deve ser um lugar interessantíssimo mesmo. Tá? E cavalo? Você falou bastante de cavalos, conta para nós a sua relação com cavalo. Cavalo, eu ainda não tenho experiência com esse mundo, mas é o mundo que está na minha listinha. Eu falei esses dias com o pastor Tiago e com o Claudinei, da NET Empreendimentos, e é o mundo que eu quero entrar também, que é o mundo dos cavalos. Conta para nós um pouquinho a sua relação com os cavalos. Eu estudei veterinária, e na veterinária eu fui para a área de comportamento. Conheci uma professora, tinha umas ideias muito boas e ela era muito ligada nessa história de comportamento. Eu tenho uma mãe psicóloga, então gosto muito de comportamento e eu me aprofundei para essa área. Fui para aí e eu fiquei doido nessa história toda. Poxa, só queria saber disso. E a gente teve uma situação do quê? De comprar um cavalo. Para a Vanessa começou a praticar o hipismo aqui em Atibaia. Estávamos morando aqui. Legal. E ela começou a praticar. Então vamos comprar um cavalo. Nisso, a gente foi testar um cavalo em Bragança Paulista.
E esse cavalo derrubou a van e machucou e tal. Só que o que eu observei, eu falei, ué, o que aconteceu para esse cavalo fazer isso? Eu falei, teve alguma coisa que aconteceu, não foi... O cara montou, saiu, andou, tal, a Vanessa subiu, andou, de repente a água pulou e derrubou. Eu falei, alguma coisa aconteceu. E aconteceu na cabeça, eu vi essa situação. E aí eu falei, é isso que eu quero saber. Eu quero saber o que acontece na cabeça do cavalo. E fui para a parte do comportamento. Estudei, trabalhei com isso, e de cavalos que tinham todo tipo de problema. Problema de, não sai da baia, não sai do partidor na corrida, pula, qualquer... Obrigado, Vini. Popularmente chamam de barda. Barda? Barda. É uma mania ruim. Entendi. Um defeito. Que não é defeito porque é comportamental, né? Mas qualquer tipo de barda a gente tratou. Eu tive várias coisas interessantes. Trabalhei com cavalo na Polícia Militar de São Paulo, que para entrar lá para trabalhar, eles falaram assim: olha, é o seguinte, se você der conta do popó, a gente deixa vir aqui, vamos fazer um projeto. Então tá bom, qual que é o popó? O popó estava 3 anos na baia trancado. Nossa. Só jogavam a comida por fora e a água, porque ninguém conseguia entrar. Ele já tinha mandado 7 pessoas para o hospital. Que ele levantava e dava uma notada, por isso que ele era chamado de popó. E aí eu fui lá e comecei a trabalhar o popó, e tive umas situações arriscadas com o popó, mas dei jeito no popó. Foi uma fase interessante. Então foi algo que mexeu comigo. Nesse meio tempo da faculdade, eu conheci uma clínica de ecoterapia, onde nós fizemos um trabalho voluntário lá. Eu ia para estudar, para aprender, porque eu precisava ter muita relação com muitos cavalos para entender o que acontecia com um, para fazer meus testes, né? Meus experimentos. Isso durante a faculdade de Sim. medicina veterinária. E aí a gente ia todo sábado fazer um trabalho de voluntariado lá na clínica. Aprendemos de tudo. Você acaba ser voluntária, faz... tá faltando um, tá faltando outro, tá faltando físio. Até, né? Físio a gente acaba tomando espaço ali. Eles tinham uma parte voluntária da clínica no sábado, eles atendiam de graça a população e pegava quem queria ajudar, estava lá. E foi uma época interessantíssima, que aí eu vi o cavalo fazer, eu vi Deus operando através do cavalo milagres. Assim. Conta algum milagre para nós. Poxa, através do cara cavalo. que 20 e tantos anos na cadeira de rodas, depois de 10, 12 sessões, mexeu o dedão do pé. Assim, só isso aqui. Isso daí Já foi uma vitória sobrenatural. Para as crianças, poxa, tem criança que não consegue paralisia cerebral, às vezes não consegue engolir. E aí ela no cavalo, ela começa a expectorar. É coisa incrível que acontece. Tanto que um dos meus projetos aí, eu pretendo aposentar dentro de um rancho, tendo uma ecoterapia aí voluntária, alguma coisa nesse sentido, porque eu vejo muita coisa interessante acontecer. O cavalo tem uma coisa diferente. Eu acho que cavalo e cães são dois Também animais que muito. A gente tem uma relação diferenciada com eles, né? O meu lançamento digital foi a respeito de como educar seu cão. E eu gosto muito também, porque acabo estudando comportamento animal no geral. Sempre fui mais focado em cavalos, mas estudei sobre bois, estudei os cães, os meus principalmente, e aí eu acabei ensinando um pouco de comportamento para as pessoas na internet. É difícil, mas é interessantíssimo. Comportamento humano E livro? Você falou de comportamento humano, falou do teu livro, né, digital, aí, que foi um livro sobre educação de cães. Sim. Livro que você está lendo agora? Agora eu estou lendo O Homem Mais Rico da Babilônia. Carson, poxa, gostando muito. Terminei agora Quem Pensa Enriquece. Do Napoleão Hill. Fantástico. Napoleão Hill é extraordinário, né? E às vezes a Bíblia sempre. A Bíblia Bíblia não pode tirar. É o livro dos livros.
Tem de tudo E você lá. sempre teve esse hábito da leitura, a vida toda? Sempre gostei muito de ler. Meu avô sempre incentivou muita gente. Então, ele sempre incentivou meus tios, minha mãe e os netos também. Ele sempre deu livros de presente. Legal. Eu morei Ah, com ele uma época. isso é uma característica dos homens de sucesso. É difícil você encontrar um empreendedor, uma pessoa que tenha se dado bem na vida, que não tenha o hábito da leitura. E olha que interessante que ele falou, né? O avô desenvolveu o hábito da leitura. Eu fui a mesma coisa. Eu me lembro muito sentado na varanda da casa da minha avó e o meu avô sempre lendo. E Tá? o meu avô sempre me chamava para ler com ele. Isso com 5, 6 anos de idade. Já sabia ler, aprendi a ler muito cedo, aprendi a ler com 3 anos. Mas eu gostava muito, o meu avô ficava explicando, me emprestava os livros, e isso é fantástico, né? Acho que a mentoria mais barata e mais rápida que existe é um livro, né? Você pega o Verdade. conhecimento de uma pessoa ali, que ela estudou 20, 30 anos, às vezes uma tese, para resumir num livro, e a gente por 40, 50, 100 reais recebe aquele ensinamento de uma vida toda, né? E quiçá a Bíblia, né? Que é um conjunto de livros que foi escrito ali, né? Durante por mais de 40 autores, né? Tendo um autor condutor, e você fala da sua vida ser cristocêntrica, e a Bíblia, ela toda gira em torno do plano de salvação, né? Sim. O que você acha disso, dessa toda a Bíblia convergir, né, para o plano de salvação, para Cristo? Eu vejo a Bíblia, sim, como o plano de salvação. Mas antes disso, é um manual de instrução de viver a vida. Então, qualquer saída, qualquer problema que você tem ali tem solução. Ótimo. Só que aí, quando se trata de salvação, aí ali está a história de amor É, perfeita do Senhor conosco está ali. Desde, né? Começa ali em Gênesis, aí vem Jesus nos salvando, e o Apocalipse, que é o livro da revelação, todo mundo apavora com o Apocalipse, mas não, é ali é só a cereja do bolo, revelação. ali é o dia da vitória, né? Isso, também eu vejo assim. É. Então, ela é bem completa nesse sentido. Mas se a gente pega pedaços dela pequenos e aplica na nossa vida, a transformação é grande. E mesmo para quem eventualmente ainda não acredita que a Bíblia é a palavra viva do Deus vivo, Sim, mesmo lendo a Bíblia como um livro secular, como um livro de sabedoria, tem conhecimentos ali que eu acredito que todo conhecimento humano deriva da Bíblia. Né? Todo sim. bom livro que você lê, você vê que tem algum fundamento, né, em alguma passagem bíblica, né? Eu vejo você, muitos livros que você lê e tal, já leu, fala a verdade. Todos eles você encontra, Sem não sombra de é? dúvidas. É Todo livro que é incrível bom, isso. você encontra seu Isso. fundamento da Bíblia, né? Todos eles, é É, incrível. Você termina o livro e é. fala, poxa, mas aqui tem provérbios. E todo o processo de mentoria, todo o processo de desenvolvimento humano, né, de potencialidades Sim, humanas, fala muito da transformação da mente. E a gente está lá, né? Mas não vos conformeis com esse mundo, antes transformai-vos com a renovação da vossa também. mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? É bem isso. Então, não é vida fácil, não é vida leve, é muito suor, é muito trabalho, é muito não, mas é boa, perfeita e agradável, É né? isso aí. Isso ele prometeu, que vai ser boa, perfeita e agradável, se você renovar a sua mente. Eu vejo até nem livros, eu gosto hoje, eu leio muitos livros que me edificam assim, né? Técnicos. Só que também você pega um livro de uma história. Meu avô gostava muito de literatura, Machado de Assis. E isso daí me fez ver muita coisa. Porque no livro, às vezes, você não está vendo com os olhos, mas você está Sim, você imaginando. exerce E muita imaginação. isso desenvolveu uma imaginação demais. Eu lembro de eu criança lendo esses livros, a imaginação ia longe. E meu avô sempre fez o seguinte: ele te dava o livro e aí dava um pedaço, um capítulo, dois para você ler naquela semana. E a gente conversava no fim da semana sobre esse capítulo. Então, às vezes, uma visão que eu tive, eu passava para ele e ele e minha irmã, a gente discutia sobre aquilo. Legal. Poxa, Já era um método da cumbuca já. já isso mesmo, isso Muito mesmo. legal.
E aí sempre desenvolveu bastante nossa criatividade, nossa visão das coisas, por mais que você não viu com os olhos ainda, mas Sim. você já tem ele aqui dentro. E tudo que existe no mundo físico começou na imaginação de alguém, né? Então, você Justamente. exercer a imaginação, você desenvolver a sua mente imaginativa, isso te expande as possibilidades, né? De Sim, encontrar oportunidade onde as pessoas veem problemas, né? isso mesmo. Que foi o que você fez quando falou, não, vender barco é difícil. Mas você Aham. falou, opa, se é difícil, a maioria vê um problema, eu vejo uma oportunidade, Aí né? ele falou, é a coisa mais difícil que tem para vender. Eu Ah, falei, então, Basílio, então é pronto. isso aí que eu quero, para saber se sou bom vendedor mesmo, não é não? A gente tem Legal. que se testar. E é verdade, é diferente, é um negócio diferente. É um desafio que eu falo todo ano, eu falo, Van, eu vou mudar. Vou mudar, acho que eu vou abrir um outro negócio, mas não dá. É, eu também, eu estou sempre querendo alguma coisa nova. Também, Eu falo que a minha vida é dividida em temporadas, sim. né? Você vai começando novas temporadas. Agora eu tô para começar com uma, se Deus quiser, vamos ver se isso Legal. acontece. Depois Vou me mudar um conta que pouquinho. temporada que é Com essa. certeza, né? Com certeza. Mas acho que eu vou trabalhar com consórcio também. Mas eu quero isso Consórcios voltado para o mundo náutico, não não. só. Por quê? Porque eu estou querendo. Eu quero começar. Eu creio no poder que as pessoas têm também de venda. Eu quero criar vendedores, bons Legal. vendedores, Multiplicar, multiplicar transbordar o dom da isso, venda. isso. E aí eu sei que eu já vendi consórcio em 1997. E Remasa, aí não. não era Sopave, com prof, com prof. que era da Ford. Eu lembro. E aí Nessa época, eu acho que eu vendia Sopave, com os é, carros Casa Fácil Sopave, que era da Volkswagen. que legal. Então aí eu estava ali, tinha 18 anos, 19 anos e trabalhei, gostei muito. Eu vejo que é um produto que é possível e é acessível. Vou vender sim para a náutica, mas eu quero muito criar vendedores, mudar a vida das pessoas, né? Que eu vejo a venda como uma possibilidade de, se a pessoa quer sair do, do limite ali, a venda é uma possibilidade tremenda, né? Que você Né? faz Você o faz o seu seu ganho. salário, É, o seu vencimento, né? é, E é ilimitado, né? Você não tem um limitado. teto, né? Bem isso. E a meritocracia é de forma mais pura possível, né? Quanto mais você se esforçar, mais você vender, mais você vai ganhar. Se você Bem ficar o isso. mês inteiro sentado no sofá, você não vai ganhar absolutamente nada, né? A É, meritocracia em sua essência mais pura. E para a gente finalizar aqui, e sim, essa questão está muito na moda hoje, embarcações em cotas. tá. 3, 4, 5 pessoas, 6 pessoas compram uma cota náutica e são donos de uma embarcação. Sim. Funciona, não funciona, recomenda, não recomenda? Vai muito, muito pessoal. Eu não sei se teria. É, por quê? Porque o barco aqui nem cachorro. Cachorro você dá nome. E É. barco também cria um elo com um barco que é diferente de um carro. Um carro acho que daria para ter aluguel. Carro, moto nem Carro você tanto. não dá Não nome, mexe com a né? minha Harley, não. Mas com carro a gente acho que até, né, até seria possível. Você não dá nome, é um bem. Mas barco tem esse detalhe. Eu venderia, sem problema. Se a pessoa quiser, eu não trabalho ainda, mas é uma das ramificações aí que eu pretendo para frente mexer. Mas é a facilidade de você, com menor custo, ter um barco também. Porque a verdade é o seguinte, a pessoa não consegue usar todos os fins de semana. Sim, esse é fato. Então, ela vai ter direito a um fim de semana por mês ou um a cada 2 meses, já supre a necessidade muito bem, com baixo custo. E o custo de manutenção, né? Custo de Sim, marina, custo sim, de de tudo. manutenção propriamente dita, Sim, marinheiro. mecânico, Mas eu tudo acho que isso. talvez funcionasse desde que na minha visão, Ah, desde que os cotistas tivessem muita afinidade entre si. Então, três, aí, quatro amigos que têm sim, afinidade, têm valores parecidos, famílias parecidas, cuidam bem dos isso. seus carros, então um sabe que o outro vai cuidar bem, senão você, puxa, você está dando algo que é teu, que tem um nome, que você tem carinho, quem que está usando o meu barco agora, né? Sim. Eu já fui prestar assistência técnica em barco de cotista, que eu cheguei no barco e naquele fim de semana, eu cheguei na segunda-feira, teve uma festa É, então, de
Quer dizer, não foi de família ali. É. Então fica complicado Aí a nesse parte de sentido. estofados, parte de piso Sim, náutico, a parte de sim. tecido. Nossa, dá até dó, né? Eu concordo com você. Até vai 4 amigos que cada um fim de semana por mês na mesma visão, funciona assim. É igual casa na Funciona. praia, né? Dá para ter Isso. em conjunto, mas tem que ter Sim, muito amigo, muita afinidade e princípios parecidos. isso mesmo. É bem Pessoal, a isso. nossa conversa está muito gostosa. Estou gostando muito aqui dos tesouros que o Marcos Paulo está compartilhando conosco. Eu peço mais uma vez a vocês, você que chegou até aqui, né, e se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante para nós. É uma forma de vocês externarem a gratidão que vocês estão tendo pelo conteúdo. Para nós isso é de suma importância. Compartilhem esse vídeo, mas compartilha com um amigo só, uma pessoa que você tem muita consideração, muito carinho, muito amor, para que ela saiba o quanto ela é importante para você, tá bom? Além disso, toca aí no botão de joinha, que isso também é importante para nós. E agora eu vou devolver a palavra para o Marcos Paulo para você fazer as considerações finais, mandar um beijo para quem quiser e fala um pouquinho também da tua empresa, quem quiser te encontrar para adquirir uma embarcação ou Legal. conversar mais. A Sim, palavra é toda tua, meu irmão. maravilha. Eu gosto muito de fazer amigos, não preciso necessariamente fazer clientes. Então, precisar de alguma coisa em relação náutica, eu estou à disposição. Hoje eu trabalho de zero com Sheffer Yachts, mais seminovos multimarcas e todo o tamanho. O importante acho que é começar, porque aí eu sei que o bichinho vai picar e você nunca mais sai da náutica, que é incrível mesmo. Agradeço muito aqui a oportunidade, gosto muito de vocês, a sua ideia eu acho fantástica. Obrigado. Sempre comentando aí com minha esposa, eu falo, poxa, ele tem uma ideia muito legal, a gente está no grupo lá, eu sempre estou seguindo, não interajo muito porque eu passo muito rápido, mas mas agora eu vou tomar Aí se cuidado, com compromete certeza a me interagir comprometo a mais. interagir mais, não estar mais presente. Gostei muito de vocês, assim, pessoalmente falando. E estamos à disposição. Muito obrigado. Um beijo para minha querida Vanessa, linda no meu coração. Tá aqui, mas já mando para ela no vídeo, só para ela saber. Para ficar registrado para a eternidade, É né? isso aí, Imagina com que um dia, certeza. né, os seus filhos, Vão netos, assistir, bisnetos, várias gerações futuras, com certeza. sabe-se lá quantos anos, né? Daqui a 1000 anos, né? Vão assistir, talvez, se Jesus não tiver voltado até lá, né? Vão assistir e vai ver registrado, né? Que oportunidade! Nós não temos a oportunidade de assistirmos, né, os nossos antepassados assim. Mas é uma Verdade. coisa que a gente deixa registrado. Esses dias eu estava pensando nisso, né? É uma coisa fantástica. E falando sobre barco, gente, a vida náutica é maravilhosa. Se você tem a Sim. oportunidade, você colocar os teus filhos, netos, dentro do barco, anda na represa, deixa eles mexerem um pouquinho ali no manche. Eu sei que não pode, mas eles vão mexer no volante. Aí você para o barco, faz um churrasco ali no meio da Isso. represa, eles pulam na água, tem aquele tapete que a gente estende, que Tá. flutua. É outra coisa. Depois que começa, você não quer parar nunca É mais. bem E aí isso. chega no final do dia, as crianças estão literalmente destruídas de tanto cansado, entra no carro, vai tudo dormindo para casa, dorme a noite inteira, vai acordar no outro dia quase meio-dia. Já, né, papai, vovô, quando que é o próximo dia que a gente vai passear de barco de novo? E aí não quer parar nunca Mas mais, o né? barco renova até a nossa cabeça, né? Renova, Desestressa renova. totalmente, é muito bom. É uma das ferramentas Uma de das renovar a ferramentas, mente é a sim, vida náutica. sim, sim, verdade. Então, beijo no coração de todos, muito obrigado a todos. Agradeço aos nossos patrocinadores, a Atom Plastômeros e Elastômeros Especiais de Alta Performance, que é uma indústria que desenvolve, projeta e fabrica elementos de vedação, retentores, gachetas, anéis, principalmente, né, para as plataformas, para a indústria de petróleo e gás, mas não necessariamente só para esses segmentos. Né? Todo segmento que tem uma necessidade de uma vedação de alta performance, é só contactar a Atom, vai aparecer aqui no rodapé, ela entra em contato com vocês, ela vai até a tua aplicação, analisa as condições de temperatura, fluido, pressão, e ela desenvolve, ela patenteia uma borracha especial e a geometria especial de uma vedação para a sua aplicação. Então a Atom não vende commodities, ela vende soluções de vedações especiais. E também o nosso patrocinador NET Empreendimentos Imobiliários.
A NET ela é muito mais do que uma oportunidade de você adquirir o seu imóvel. É uma oportunidade de você fazer um investimento no mercado imobiliário com baixo risco, né, delegando o risco para pessoas que têm a expertise de trabalhar com o mercado imobiliário, mas você se torna dono de uma parte de um empreendimento. E quando o empreendimento chega na fase de lançamento e os imóveis são vendidos, você pode resgatar o teu capital na forma de dinheiro pelos lotes que são vendidos, na forma de lotes e continuar sendo o investidor do mercado imobiliário, ou até mesmo delegar para a NET Empreendimentos para que ela faça a construção de uma casa, de uma residência no teu imóvel, no teu terreno. Então, uma oportunidade ímpar. A NET Empreendimento também está aqui no rodapé. Entre em contato, o Claudinei e o pastor Tiago vão te convidar para um café. Se não virarem clientes deles, no mínimo vão ganhar grandes amigos. E também o Marcos Paulo aqui com as embarcações. Beijo no coração de todos e até o nosso próximo episódio. Obrigado, meu irmão. Imagina, satisfação.